família chamada Assembleia de Deus dos Santos. Eu amo, glória a Jesus, e amo estar aqui com vocês. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Abraão, da sua esposa, a irmã Val, que é quem tem nos ajudado a chegar até aqui, né, irmãos? E nós estamos aqui para a glória e honra do Senhor. Quero agradecer ao meu Deus, né, o nosso Deus maravilhoso, por todos os benefícios que o Senhor ele tem feito na minha e na sua vida. O nosso Deus, irmãos, ele é fiel. E nós estamos aqui por Ele e para Ele. E se não fosse Ele, a gente não estaria nem em pé. Tem crente, irmãos, que ele pensa assim: ah, eu tenho 40 anos de crente. Ele acha que é o número do tempo de crente que ele tem e ele está em pé. Aí eu quero lhe decepcionar nesta noite. Eu quero lhe dizer que não é o seu tempo de crente, não é porque você ora demais, não é porque você lê a Bíblia demais, não, não, não. É Deus quem tem sustentado você de pé. Você está de pé porque papai dos altos céus, ele disse: eu escolhi ela, eu escolhi ele, vou sustentar até o fim. Saiba que você está de pé porque Deus tem feito isso por você. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus também ao nosso papai, que ele está ali dormindo, né? Papai Albério, mas ele veio, graças a Deus. A mamãe Jota, cadê ela que eu não estou vendo ela? Olha ela ali. Meu Deus do céu, olha, irmãos, eu tenho um amor tão grande. E eu vou confessar uma coisa aqui para os irmãos. Desde o dia que eu conheci o pastor Albério e a irmã Jota, que eu lembro desse casal todo dia da minha vida. Tem dias que eu lembro muito mais. Chega, queima, aí eu vou orar. Meu Deus, tem misericórdia, toma frente. Que eu não sei, né, irmãos? Como é que não está em sonho com eles? Olha, é um negócio sério. E eu sei que foi o Senhor que colocou esse amor, né, no meu coração por eles. E sei também que eles me amam, em nome de Jesus. Quero agradecer esse ministério, né, que está aqui atrás. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém? Então vamos ler a Bíblia Sagrada. Capítulo 4 de Juízes, versículo 4, que vai dizer: Débora, profetiza, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Abraão, que nos trouxe essa palavra inicial. E que palavra, irmão, me deixa até mais confortável. Porque o que ele falou, sendo de um homem falando, ó, é melhor. Porque quando é a gente que fala uma coisa como essa, os homens dizem: ah, está dizendo assim porque a mulher não sei o quê. Mas vindo de um homem, irmão, soa bem melhor, né? Então, graças a Deus por isso, porque desta palavra nós vamos falar um pouco dessas coisas que aqui o nosso pastor já tem falado. Mas eu quero, irmãos, iniciar falando da mulher, da primeira mulher, né? Então, Dia Internacional da Mulher, mas Deus resolveu criar a mulher, irmãos. A mulher, ela foi algo planejado por Deus. A gente encontra lá em Gênesis, o Senhor, ele fez Adão e fez os animais e fez a terra e todas as coisas. E quando chegou um dia, Deus olhou lá no capítulo 2 de Gênesis, e foi Deus que disse que não era bom que o homem estivesse só. Glória a Deus. E aí ele fez para o homem uma disjuntora, fez o Adão dormir, e ali da costelinha de Adão ele fez a Eva. E Eva passou ali. Quando ele olha para ela, é interessante que o texto bíblico vai dizer, que ele vai dizer assim: ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esse aqui é minha, né? Então ele tomou posse da vitória dele, que era a mulher. Então eu quero dizer para os homens nesta noite, que a tua esposa é uma vitória que Deus te deu. Então abrace essa vitória e seja feliz com essa vitória que o Senhor tem lhe dado. E ali, irmãos, eles percorreram a vida deles. A Bíblia ela é muito linda e eu amo a palavra de Deus, e já quero aqui falar isso, porque ao tomar o púlpito eu sempre falo, irmãos, esta palavra, e quero morrer falando sobre ela. Crente tem que ler a Bíblia todo dia. Então leiam a palavra de Deus
todos os dias da sua vida. Bíblia Sagrada tem que ser lida todos os dias. O crente, irmãos, tem que ter uma vida de oração. E orar também é todo dia. Oração é todo dia. E o crente também precisa ter uma vida de jejum. O jejum faz parte da vida cristã. Tem crente, irmãos, que quer ser usado por Deus na palavra, no louvor, na revelação. Mas para isso você precisa ter uma vida de oração, uma vida de jejum e uma vida de leitura da palavra de Deus. Para você ser usado por Ele. Não é de qualquer jeito. Então, irmãos, o crente que lê a Bíblia, ele sabe que ali o Senhor descia todos os dias e ele falava com Adão e falava também com Eva. E a ordem era que eles poderiam comer de tudo que ali estava. E eu gosto de falar nisso, é bom falar nisso no dia da mulher, né? E aí, só que Eva foi lá no dia que ela estava andando, né? Porque ele não era aquele homem que oprimia sua mulher. Ela andava livre e ele foi lá. E ela encontrou-se com a serpente e ali ela foi enganada pela serpente, né? Porque a proposta foi uma proposta que, ao entender dela, foi boa, quando ele disse que aquela árvore, se ela comesse, ela ia ficar sabendo o que era o bom, o que era bem, o que era mal, e que ela ia ficar parecida com Deus. Aquilo ali atraiu ela, e ela pegou aquele fruto, comeu, e a Bíblia diz que ela levou até o marido, e o marido também comeu. E eu já vi muito crente estar com raiva de Eva. Quem tem raiva de Eva por isso? Ninguém tem coragem de dizer, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Bíblia é esclarecedora. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 12, versículo 14, a Bíblia vai esclarecer que Eva foi enganada, mas Adão não foi. Olha a responsabilidade, né? Eva foi enganada, mas Adão não foi enganado. Então, irmãos, o que é que nós entendemos aqui? Que ela teve aquele ato errado, pecaminoso, mas o homem, quando chegou até lá, eu imagino Adão, né? Porque a Bíblia deixa a gente pensar. E eu fico pensando, Adão olhando para Eva e pensando assim, ela vai morrer. Porque Deus disse que ia morrer. Então, se essa mulher morrer, eu vou ficar só. Esse eu vou morrer junto com ela. Porque ela é osso do meu osso e ela é carne da minha carne. E ela foi, e ele foi lá e comeu juntamente com ela. Mas ele comeu consciente daquilo que ele estava fazendo. Ele não comeu enganado por ela que foi enganada. Então não fiquem com raiva de Eva. Isso é coisa de casal. Não é não? Vamos ver se não é coisa de casal. Certa feita, a igreja primitiva, ela concordou pelo Espírito Santo que todo mundo venderia o que tinha e traria o dinheiro, né, das vendas. E ali estava um casal, Safira e seu esposo, eu agora não lembro bem o nome dele. Quem lembrar, me diga aí, por favor. Ananias e Safira, eu lembrei o nome dela, não lembrei o nome dele. E ele combinou com ela, a combinação foi dele. Ele disse, olha, vamos dizer que o valor foi tal. Primeiro ele foi na frente, mentiu ao Espírito Santo, morreu e foi enterrado. Em seguida ela chegou, aí foi na conversa dele, na concordância dele, né? Porque essa coisa de casal, né? E aí ela foi lá e mentiu também e ela morreu em seguida. O que é que essa história nos traz, irmãos? Que uma parte que estiver errada, a outra é bom não concordar, mas puxar para o que é certo. Então muitas vezes você tem uma proposta dela e a proposta não é boa, puxa ela para o que é certo. Às vezes a proposta dele não é boa, não vai agradar a Deus. Puxa ele para o que é certo. A Bíblia vai nos trazer esses exemplos, irmãos, porque isso é coisa de casal. Ele é carne dela e ela é carne dele. E disse Deus, os dois serão uma só carne. E tem que aprender a lidar com essa questão. É um puxando o outro para aquilo que é certo, para que não haja prejuízo para ele e para que não haja prejuízo para ela. Mas, irmãos, ao longo da história, Deus vai começando a chamar as mulheres. E Deus vai começando a usar as mulheres. Então a gente vai encontrar na Bíblia várias mulheres com histórias edificantes que o Senhor tem registrado em sua palavra. Ora, para o nascimento de Jesus,
Deus chama Maria. E os estudiosos, irmãos, eles vão dizer que Maria tinha entre 13 e 14 anos. Que era uma coisa lá no Oriente Médio, lá onde eles viviam, era uma coisa normal. As mulheres casavam cedo mesmo. E ela era muito nova. Olha o desafio. O desafio era que ela iria ter um menino. E o próprio Deus deu a ela o nome do menino, né? Lá em Lucas 1:31, diz que você vai ficar grávida e o nome do menino será Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. E aquela menina abraçou essa ideia. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês. Ela tinha entre 13 e 14 anos. Jesus, quando começa seu ministério, ele tinha 30. Os irmãos sabem a idade dos discípulos? O mais velho era Pedro, que tinha 20 anos. E sabe como foi que eu descobri isso? Uma aluna minha me perguntou: irmã Sueli, eu lendo a Bíblia, porque eu tenho um grupo de leitura anual da Bíblia, né? A gente lê a Bíblia o ano todo. E aí ela disse: irmã Sueli, por que na hora do tributo só Pedro foi pago de Jesus e o de Pedro? Eu digo: eu não sei não, mas eu vou estudar esse negócio. Aí fui buscar para responder a minha aluna. Aí descobri que Pedro tinha 20 anos, e a partir de 20 anos era que pagava os tributos. Então os outros irmãos, eles tinham 14, 15, 16, 17. Eu fui perguntar a Jesus, por que esses meninos tão novos? E sabe o que Jesus me disse, irmãos? É a mente. Porque vocês imaginem que todo o povo de Israel, eles foram criados na lei de Moisés. Então os homens mais velhos estavam com a sua mente doutrinada na lei de Moisés. Mas Jesus veio implantar algo novo e algo diferente que não cabia numa mente velha. Aí Jesus chama novo. Não tenha medo não de separar obreiro novo não, porque Jesus não teve medo de chamar menino. Aleluia. Como Jesus faz tudo certo, aí o Senhor veio, chamou eles, treinou eles por 3 anos e 6 meses. E não foi tudo bom, não foi tudo maravilhoso. Temos problemas no caminho, mas o nosso Deus é Deus que trabalha com o ser humano. É você errando e Ele lhe equilibrando. É você errando e Ele lhe ajustando. Deus tem propósito na sua vida. Deus não desiste de você. Senão Ele desistiria dos discípulos, irmão. Cada peça. O discípulo mais amoroso de Jesus era João. No dia que eles foram em uma cidade, quando chegaram lá, eles rejeitaram Jesus. Jesus, vamos orar que nem Elias orou, para o fogo descer e consumir essa cidade. Aí Jesus disse: João, de que espírito sois? Mas eles estavam em treinamento. Você também está em treinamento. Leia a palavra de Deus para crescer. Ore para crescer. Jejue para crescer em Deus. Espiritualmente e emocionalmente. Você está em treinamento. E Jesus segue, irmãos. E quando nós chegamos aqui, ó, no tempo de Jesus, o que é que mais encontra a mulher? No ministério de Jesus. Só quem não lê Bíblia que não vê. Mas lá em Lucas você encontra o nome de várias mulheres. E eram as mulheres que sustentavam o ministério de Jesus financeiramente. Aquelas mulheres, esposas daqueles homens ricos, mulheres ricas. E elas sustentavam o ministério de Jesus. E elas estavam lá presentes. No ministério de Paulo também. Mas eu escolhi, irmãos, um texto aqui no Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento ele já era mais fechado, não é assim? Era mais a coisa, todo o trabalho de Deus era mais com os homens. Mas nós encontramos aqui, nos Juízes, no capítulo 4, esta mulher chamada Débora. Ela era juíza, porque aqui vai dizer que ela julgava a Israel, e também ela era profeta. Ela era profetisa. Mas é lindo, irmãos. Escuta isso aqui, igreja, que o texto vai dizer: Débora, profetiza, esposa de Lapidote. Aleluia. Essa mulher era casada. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Débora, irmãos, no hebraico quer dizer abelha, referindo-se a uma pessoa que tem força, referindo-se a alguém que tem uma liderança. É Deus, irmãos, dizendo para a igreja: olhe,
eu tenho liderança para as mulheres. E o marido dela se chamava Lapidote. Em hebraico quer dizer tocha de fogo, chama, olha. Enquanto ela profetizava, ele cobria ela de oração. Enquanto ela fazia a obra de Deus, aquele marido estava ao lado dela, apoiando aquilo que ela fazia para Deus. Aleluia. Eu quero dizer nesta noite, meu irmão, não tenha ciúme do que Deus entregou para a sua esposa. Abrace o ministério dela e ela vai abraçar o teu ministério e tudo vai dar certo. Infelizmente tem marido que tem ciúme, porque Deus deu a ela uma coisa que ele gostaria de ter. Olha só, aqui Lapidote, o texto não vem dizendo nada sobre ele era o marido dela, mas ela profetizava e ela julgava naquele tempo a Israel. Irmão, julgar a Israel naquele tempo era que o povo vinha até ela. E aqui vai dizer assim, ó. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, que ficava entre Ramá e Betel. E cada um saía da sua casa e vinha até Débora, porque Deus estava sobre a vida dela. E como o nosso pastor já falou hoje, reconheça o valor que Deus tem dado à sua esposa. Ela é joia preciosa. Você também, meu irmão. Você também é uma joia preciosa para o Senhor. O que precisa é, a união. Se encaixar nesse negócio. Deus te chamou para quê? Às vezes o homem, que é o ministério da palavra, Deus deu a ela, mas deu a ele o louvor. Então abraça o louvor que Deus te deu, abraça o ministério da palavra dela e segue junto. Um prega e o outro canta. Às vezes é ao contrário, a palavra está com ele e o louvor está com ela. Aí ela tem que abraçar o louvor e tem que abraçar o ministério dele. Ele tem que abraçar o ministério dele próprio da palavra e abraçar o ministério dela. Ei, Deus te chamou para a paz. E se você tem ciúme do ministério do outro, do ministério dela, do ministério da sua esposa, a partir de hoje vai chegar na tua vida libertação. Porque este homem, ele era um homem que ele apoiava o ministério de Débora. Ela atendia, ela ia lá, os irmãos chegavam com aquelas causas, ia contar para ela. E ela orava a Deus, e Deus dizia para ela o que era que devia ser feito em cada casa. Irmãos, isso é coisa de Deus. Não é, irmãos, todo crente, seja homem ou mulher, que tem o dom do aconselhamento. Tem gente que gosta de aconselhar, né? Aí eu quero lhe dar um conselho para você que gosta de aconselhar. Não procure ser conselheiro. Deixe Deus lhe constituir. Sabe como é que você descobre? A pessoa do nada chega até você. Irmã fulana, irmã Jota, eu vim conversar com a senhora, é sobre assim, assim. Irmã Val, eu vim conversar com você, não procurou, alguém lhe procurou. Deixe Deus trazer até você. Porque quando a pessoa chegar, você vai orar e o Espírito Santo vai lhe dar a direção correta para aquela vida que está precisando. Porque você vai atender, mas vai atender debaixo da vontade de Deus. Mas tem gente, irmãos, que quer ser conselheiro a todo custo. Deixa eu dizer uma coisa. Quando você dá um conselho e que não vem na direção de Deus, o outro que ouviu e foi fazer o conselho, ele tem um prejuízo. Sabe quem fica culpado disso? Quem deu o conselho. Conselho é coisa séria. O que ela fazia aqui debaixo da palmeira era dar direção nas questões do povo. Aí eu quero dizer nesta noite, só entre numa questão que Deus mandar você entrar. Agora eu quero lhe dizer, quando o Papai do Céu manda, Ele se responsabiliza e a glória dele desce.
E alguém vai dizer: eu pedi conselho a ela, eu pedi conselho a ele e Deus me ajudou. Aquela mulher é de Deus e aquele homem é de Deus. E boa é uma palavra dessa. Difícil, irmãos, é alguém chegar e dizer: olha, fulana me deu conselho, deu tudo errado, e eu estou com a vida atrapalhada por causa dela. Eu estou com a vida atrapalhada por causa dele. A gente, irmãos, tem que aprender a pedir a Deus direção naquilo que nós liberamos com a palavra. Para quê, irmão? Para que a sua vida vá bem e para que a vida do outro também vá bem. Só, irmãos, que nesse interim estava Israel subjugado por Canaã, né? Pela cidade de Canaã. O rei de lá era o rei Jabim. Deixa eu olhar aqui direito. E o Senhor entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava Azor. Ou seja, o povo de Israel estava sob a tutela lá de Jabim, que era o rei de Canaã. E o seu chefe do exército era Císera. E o Senhor, irmãos, ele vai dizer a Débora que ela chame Baraque e que ele pode preparar uma guerra contra Canaã. Olha que coisa séria, irmãs. Ela chama a Baraque e diz: olha, Baraque, a gente precisa, vocês aí, ó, que é do exército, vocês que são homens, precisa se levantar, se preparar e pode ir contra Jabim, porque Deus vai colocar Jabim nas mãos de vocês. A Bíblia vai dizer que Baraque, ele teve medo, irmãos, porque não existe isso de ser homem ou de ser mulher. A gente sente medo. Mas eu quero dizer para você que sente medo ao fazer algo para o Senhor, a enfrentar as batalhas do Senhor, que você pode ter medo. Você não pode deixar, só não pode deixar o medo te parar. Não pode. Vá com medo, mas vá. Porque a força não vem de você, vem do Senhor. Se Deus mandou você entrar nesta guerra, entre nesta guerra, mesmo com medo, mas vá. Porque Deus vai na sua frente e é Ele quem vai derrubar os inimigos. É Deus quem vai derrubar os inimigos. Só que Baraque, irmãos, ele disse uma palavra. Ele disse: se você for comigo, irei. Mas se você não for comigo, não irei. Então ela respondeu: escuta isso aqui, viu? Certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher. Quando a gente olha esse texto, a gente pensa que essa mulher é Débora. Pensa ou não pensa? Só que não é Débora. É por isso que quando você chega lá na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, está o nome de Baraque. Não está, irmã Jotinha, o nome de Débora. Ela foi na frente da guerra, mas não estava o nome dela. Não, está o nome de Baraque. Por quê, irmãos? Porque essa mulher que ela estava falando não era ela mesma. E aqui eu quero dizer uma coisa. Ai, meu Deus. Uma mulher precisa levantar outra mulher. Não tenha medo de dar oportunidade para fazer a outra crescer. Porque na obra de Deus muitas vezes você começa, mas quem vai finalizar é outra. Débora disse esta palavra, mas não foi ela quem fez isso. Quem fez isso foi Jael, outra mulher. Na verdade, isso aqui é uma profecia. Mas quando a gente lê, a gente acha que ela está falando dela mesma. Uma mulher sou eu, não era ela, era Jael. Porque foi Jael que recebeu a Císera. Porque havia paz entre os queneus e o povo de Canaã. E quando Císera chegou lá cansado da guerra, porque o exército já tinha sido todo morto, mas ele escapou, ele chega lá na tenda de Jael. Aí Jael recebe ele. Olha, irmãos, que sabedoria desta mulher. E a gente precisa ser sábio. Muitas vezes o matar o inimigo dentro da tua casa
naquela situação está na sua mão. É você que não está sabendo manejar a arma que Jesus colocou na tua vida. Ei, aprenda a conhecer as armas que Deus colocou, mulher, na tua mão, para que tu venças as tuas guerras. A gente precisa ter esse reconhecimento. Senhor, me ajude a reconhecer que arma é esta que está na minha mão para eu lutar as minhas guerras. Como a cantora já disse aqui, irmãos, não é fácil. Mulher lida com tudo. A mulher trabalha fora, trabalha dentro de casa. A mulher tem que carregar os filhos na orientação, porque filho, irmãos, eu conversava hoje pela manhã com a mamãe Jota e dizia que filhos gasta de nós o emocional, o espiritual e o financeiro. Gastou sua vida inteira, é filho. Marido muitas vezes, porque tem marido trabalhoso, assim também como tem mulher trabalhosa. Mas nesta noite eu quero dizer que Jesus tem para cada um de nós uma ferramenta específica para a gente guerrear as nossas guerras diárias. Não tenha medo, mas aprenda a trabalhar com elas. Comece a orar: Jesus, qual é a minha arma? Talvez a sua arma seja no louvor. Quando você chega lá em Juízes, no capítulo 6, você vê aquele povo ganhou com grito. Você vem em outro lugar lá, eu esqueci o nome dele agora. Ai, Jesus, me ajuda. Que eles venceram com louvor. Josafá venceu com louvor. Cada um, Deus tem dado uma arma específica para vencer as guerras. Mas a gente precisa, irmãos, ter esta intimidade com Deus, esta maturidade da parte de Deus para usar as ferramentas que o Senhor tem colocado na tua mão. Queira usá-las. E esta mulher, irmãos, profetizou sobre Jael. A gente não pode ter medo de dar oportunidade. Os homens não podem ter medo de dar oportunidade a outro homem. As mulheres não podem ter medo de dar oportunidade a outras mulheres. Que coisa gloriosa, irmãos. É alguém chegar no púlpito e dizer assim: olha, eu hoje sou pastor, mas eu fui aluno da escola dominical e a irmã fulana de tal foi minha professora. Irmãos, como ela me ensinava, como ela tinha paciência comigo. Olha, hoje eu sou presbítero, mas eu passei numa escola de obreiro que o pastor fulano de tal me abraçou, me ajudou, me ensinou. Ter filhos ministeriais, ter mulheres na sua vida com vidas ministeriais ajudada por você. Eu quero lhe dizer, irmãs, que o que é seu e ninguém toma. É por isso que não faz medo você abraçar o outro e ajudá-lo a crescer. Amém. Igreja é isso, é um ajudando o outro para o crescimento desta grande obra de Deus. A obra é de Deus, o povo é de Deus e precisa ter crescimento. E Jesus conta com você, mulher, para fazer outra mulher crescer. Ah, Jesus precisa de você, homem, para fazer outro homem crescer nesta grande obra. Se coloque à disposição para ensinar. E a gente precisa ensinar. Coisa boa é quando você ensina e depois você descansa em Deus, que você pode deixar alguém ali. Difícil, irmãos, é quando o pastor procura um professor de escola dominical, um coordenador, um cantor, um regente, para fazer alguma coisa na casa de Deus, e o povo só não vou fazer não. Olha, me chamou, mas eu vou dizer não. Sabe por que eu vou dizer não? Porque, olha, Senhor, uns dizem assim: eu já trabalhei demais. Trabalhou nada, tome juízo. Você não fez ainda o que deveria ser feito, precisa trabalhar mais. Outros não querem fazer por medo, mas eu quero dizer nesta noite: se prepare, porque Papai do Céu vai chamar para colocar na frente da obra, e é você mesmo, e você não pode dizer não. Quando você diz não, é problema. Ei, não é problema para mim não, é problema para você. Porque as coisas com Deus, irmãos, elas precisam ser abraçadas, como diz lá o hino da harpa 93. Para cada crente o mestre preparou um trabalho certo quando o resultado
resgatou. Deus tem um trabalho para você realizar. Abrace a obra de Deus neste lugar. Não deixe de dar a sua contribuição. As suas mãos têm que estar colocada neste arado para a glória de Deus e para o crescimento da obra. Coloque-se à disposição. Débora foi uma mulher que ela se colocou à disposição. E aqui, irmãos, o versículo 4, o versículo 12 vai dizer assim: então Jael, mulher de Heber, pegou uma estaca da tenda e, lançando mão de um martelo, foi de mansinho até perto dele e lhe cravou a estaca na têmpora, de modo que ela penetrou na terra, e ele estava exausto e dormia profundamente, e foi assim que ele morreu. E Deus deu vitória a Israel pela mão de uma mulher. Deus tem vitória para dar na tua casa através da tua vida. Deus tem vitória para dar lá no teu trabalho através da tua vida. Deus tem vitória para dar no meio da igreja através da tua vida. Mas eu também quero falar um pouco, irmãos, lá sobre Provérbios. Vamos lá em Provérbios, vamos todo mundo abrindo. Provérbios 31. Para dar aqui mais uma ênfase naquilo que o nosso pastor falou nesta noite. Glória a Deus. Nós falamos de uma mulher, Débora, fazia ela a obra de Deus com o ministério que o Senhor entregou a ela. Mas o ministério da obra de Deus e o ministério na vida da mulher não para por aí. Porque a mulher também tem o ministério da sua casa. E aqui no versículo 13 do 31 diz assim, eu vou falar só para a gente se cansar, viu? Só quem vai se cansar é as mulheres. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Ela examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com a renda do seu trabalho, cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão aos aflitos e ainda estende aos necessitados. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura, e por aí vai o trabalho da mulher. Porque a mulher, irmãs, também tem esse ministério do lar. E o ministério do lar, ele é muito trabalhoso, mas pouco reconhecido. Quantas mulheres é do lar e o marido diz assim: vai fazer isso porque você não faz nada? Diz que não faz nada. Não é verdade, irmãs? Mas, irmãs, arrumar uma casa e mantê-la toda em ordem dá trabalho. Você manter tudo forrado, tudo organizado, tudo dobrado, comida feita na hora, 3 horários. E tudo que a mulher faz dentro de casa é muito trabalhoso e merece do marido reconhecimento. E quero dizer aos maridos, como já foi dito nesta noite, ela está em casa, não trabalha fora, mas você não pode dizer a ela que ela não faz nada, porque ela trabalha para o teu bem-estar. Vai lá e ajuda essa mulher. Às vezes, as mulheres estão tristes, cabisbaixo, mas de cansada, irmãs. E quando tem menino pequeno, leva para a escola, traz da escola, e aquela coisa toda. E a gente, irmãos, precisa entender que essa mulher, ela precisa descansar. Essa mulher, ela precisa respirar. Essa mulher, ela precisa de atenção maior desse marido. Esse marido precisa, como já foi dito nesta noite. Eu nem preciso, irmãos, falar muita coisa sobre o marido, porque nesta noite foi falado de uma forma muito clara, que o marido precisa abraçar o ministério do lar da sua esposa. Aleluia. Precisa, irmãos, reconhecer essa labuta, este trabalho que não é fácil, e é um trabalho que não acaba nunca.
E às vezes a mulher, quando ela está num momento difícil, em que ela não quer fazer as coisas em casa, mesmo estando em casa, porque a gente encontra alguns casos que você chega lá e a casa está de cabeça para baixo e ela está em casa. Possa ter certeza que esta mulher está depressiva, que esta mulher está entristecida, que essa mulher ela não está bem. E o marido precisa detectar isso, porque muitas vezes os irmãos da igreja, as irmãs da igreja não vai ver isso, mas você, esposo, vai ver. Aí você precisa ser como Lapidote, impor as mãos sobre ela como tocha de fogo, orando e cobrindo ela com o poder de Deus, para que todo mal saia da vida dela e ela consiga fazer as suas tarefas diárias. Não é fácil. Mas esta noite Deus chamou os maridos, né? Como disse o nosso pastor, o ano que vem esta casa vai estar cheia de homens. Para que esses homens entendam do valor que eles precisam dar às suas esposas. Quando a gente olha essa mulher do Provérbios 31, aí a gente diz assim, mas essa mulher, a Bíblia vai dizer aqui, irmãos, que ela tinha servas. Ela fazia todo esse trabalho, mas ela tinha servas, ela tinha empregadas, ela tinha gente para dar ordem. Vai ali, tu varre, outro vai ali, tu forra, tu vai ali, lava os pratos, outro vai ali, lava o banheiro. Mas eu e você, a gente não tem serva, não. A serva somos nós. É a gente que tem que fazer todo esse trabalho. Mas a gente, irmãos, precisa compreender. Os maridos precisam compreender que precisam abraçar essas mulheres. Porque tem coisa, irmãos, no nosso dia a dia que vai trazendo tristeza. Às vezes o homem é obreiro da casa de Deus e ele se dedica tanto à obra de Deus que ele esquece da obra de casa. Às vezes é a mulher, se dedica tanto à obra de Deus e ela esquece da obra de casa. Mas o nosso primeiro ministério, tanto para o homem como para a mulher, o nosso primeiro ministério é a família. Os glória foi pouco, não foi depois que começou esse negócio aqui. Mas eu não vou me esticar muito não, porque o pastor Abraão foi muito feliz na sua palavra, quando ele disse todas essas coisas, né? O homem precisa ter uma mente mudada. Mudada no sentido de olhar para a mulher e ver que esta mulher, ela é como a Bíblia diz que ela é, a parte mais fraca. Aí às vezes alguém diz assim, não aceita esse texto bíblico, porque a Bíblia diz que a mulher é a parte mais fraca, mas a mulher desempenha muita coisa, verdade. Mas ela precisa do homem, não tem como. Então o ministério da família, irmãos, é o nosso primeiro ministério. E ele tem que ser apoiado um com o outro. O marido apoia a mulher e a mulher vai também apoiar o marido. E aqui eu vou sair do microfone.